Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Podmarcas. E hoje, como vocês podem perceber, é um episódio super especial. Estamos encerrando a nossa temporada 2024, mais precisamente a nossa segunda temporada de episódios. E esse episódio está indo ao ar para marcar o nosso episódio de Natal. Então, aproveitem para maratonar os outros episódios, tá cheio de episódio aí no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu comentário lá pra gente poder ir melhorando cada vez mais. Então, eu quero apresentar a vocês a nossa convidada. Ela é uma pessoa muito especial, é uma convidada mais que especial e por isso eu fiz questão de trazê-la nesse episódio de encerramento, que é um episódio de Natal. E como ela tem uma relação para além do empresariado e empreendedor comigo, eu trouxe aqui a arquiteta, a mãe do Pedro, a esposa do Davi e uma amiga muito grande minha, que é uma empreendedora que eu admiro demais. Seja bem-vinda ao Podmarcas, Roberta Freitas. Obrigada. Então, Roberta, eu tô muito feliz que você esteja aqui com a gente. Pra quem nos conhece, estar lhe chamando de Roberta é um pouco estranho, não é? Mas vai dar certo. A gente vai chegar até o final desse jeito. E hoje a gente tá aqui nesse episódio porque a Roberta ela é uma fã de vinho. Então a gente tinha que trazer esse layout aqui mais apropriado e eu queria deixá-la super à vontade para que ela pudesse falar um pouquinho da vida dela, do empreendedor que existe dentro dela, que ela é, e que ela falasse um pouquinho da gente, quem é a Roberta e como a Roberta se vê dentro do empreendedorismo. Pronto, obrigada pelo convite. Amei, tô amando estar aqui. Bem, como você já me apresentou, né? Sou mãe, sou esposa e sou arquiteta há 17 anos, né? Sempre me vi assim, até porque eu tenho uma mãe que ela é artista de sangue, né? Que ela nasceu assim com dons, só que os dons dela são mais manuais, né? Isso aí já não passou muito para a filha aqui, né? Aí, tia Meire, tá vendo aí? Mas ficou lá, a sementinha tá plantada. Mas eu acredito que ela tenha sido assim a grande influenciadora da escolha dessa profissão. Até porque, eu digo assim, porque não só eu sou arquiteta, como a minha irmã também, né? Também foi no mesmo caminho e eu acredito também que com o mesmo incentivo, né? Então, em 2007, né, eu me tornei arquiteta. Entrei na faculdade e fiz em paralelo um curso, né, também técnico, que me ajudou muito na época na faculdade. Eu sou técnica em edificação também, né, eu sou mais prática, essa área mais técnica, mais prática, o fazer, isso aí, sou apaixonada por isso. Eu não gosto muito de teoria, eu gosto mais de prática, né, e essa parte, aí como na faculdade mesmo, a gente às vezes pensa assim, mas a arquitetura, para você fazer arquitetura, você precisa saber desenhar. Não precisa saber desenhar. Você tem apenas que ter, digamos, alimentar a sua criatividade, porque a criatividade também é alimentada, né? Com o tempo a gente vai alimentando e aquilo ali vai fluindo. E, claro, a gente aprendendo as partes técnicas, a gente une, né, a criatividade com a parte técnica e aí a gente consegue, com certeza, ser um profissional e com dedicação a gente consegue ser um profissional né, de sucesso, digamos. Um profissional de excelência como você é. E aí você falando que a questão de que a maioria, eu acredito que está no imaginário das pessoas, que a questão da arquitetura, você precisa saber desenhar. Mas aí eu tenho que voltar no tempo, porque eu sou dessa época do teste de aptidão, do curso de arquitetura da UFC. Também fiz. Então, assim, eu, Roberta, poderia ter a mente mais criativa do mundo, mas se eu fosse lá fazer qualquer desenho, não saia uma casa com porta. Mas o desenho técnico da UFC na época não é um desenho artístico, é um desenho técnico. É um desenho que com curso você aprende a desenhar. Porque o desenho artístico, ele é um dom. Então existe a diferença. Então, gente, vamos lá. Desenho artístico, desenho técnico, né? O desenho técnico a gente consegue aprender.
né? Que a gente usa ali, usa meios, usa ponto de fuga, usa, né, ali, usa a isometria. Então a gente consegue, por meios técnicos, desenhar. Já o desenho artístico, que já é aqueles desenhos que é um dom, né? Precisa ter. Eu tive professores que até hoje eu sigo e sou encantada com os desenhos que eles fazem. Eles conseguem retratar uma paisagem muito mais bonita do que se fosse uma foto. Entendeu? Eu acredito. Então isso aí é um artístico. A Maria Eugênia esteve aqui com a gente, ela falou justamente isso. A arquitetura foi caminho para ela. Ela precisou entrar na arquitetura porque foi um curso que buscou a criatividade dela e isso aflorou nela a veia artística que ela tem. No teu caso, não foi a arquitetura o caminho. A arquitetura no teu caso é o fim mesmo. Sim. Porque você também fez o curso de edificações e provavelmente nesse curso de edificações, que deve ser só número, gente, porque deve ser o né? Só quem gosta mesmo que deve gostar. Porque eu ia levar zero, tirar zero em todas as disciplinas. Porque, se eu não me engano, edificações é aquele que faz os cálculos pra gente poder... Pra gente não, né? Pro prédio poder, sei lá, qualquer construção ser construída. O técnico em edificações, ele pode também fazer projeto, como o engenheiro também pode, né? Mas é um pouco mais limitado do que o arquiteto em relação a desenvolvimento de projeto. Mas ele é como se fosse um técnico, é como se fosse um engenheiro técnico, né? Assim, ele ainda está abaixo do engenheiro, né? O engenheiro é uma formação superior, o técnico de edificação não é um técnico, né? A mesma coisa que deve ter, eu acredito, em curso tipo graduação de enfermagem e o técnico de enfermagem. Deve ter alguma diferença para um curso ser de 2 anos e o outro ser de... talvez né? uma parte mais técnica e a outra mais científica, Pronto, né? E aí nesse curso foi quando eu vi que engenharia nem pensava, vou continuar na arquitetura mesmo. Que às vezes tem essa questão. Eu tive colegas lá que chegou a ter dúvidas se era realmente a arquitetura, né, que queria, ou se queria algo da engenharia. Né? E realmente a engenharia, a engenharia é cálculo e mais cálculo. Né? Então foi isso que te fez realmente entender que a arquitetura era o teu objetivo final, né? Era isso que você queria fazer. Isso. E você já falou aqui pra gente da questão da herança, né, criativa, artística da tia Meire, da sua mãe, e que ela aflorou pra você e pra sua irmã. Isso. Mas quando foi que deu o estalo da arquitetura? Quando foi que realmente a Roberta entendeu? Disse, não, eu vou prestar vestibular para arquitetura porque eu entendo que isso nela vai me levar, vai me ganhar. Primeiro, eu não me via em outro curso. Tanto que a arquitetura, na UFC, quando a gente colocava que tinha um teste de aptidão, que era a primeira fase, que nenhuma outra tinha, né? Nenhum outro curso tinha. Nenhum outro curso tinha. Então, a arquitetura eram 3 fases para você entrar. Era o curso de aptidão, a primeira fase e a segunda, né? Então, quando a gente se inscrevia, a gente já tinha que colocar uma segunda opção lá. Porque se a gente não passasse no teste de aptidão, automaticamente a gente ia prestar vestibular para um outro curso. Né? E foi, assim, muito difícil na época para escolher. Colocou lá engenharia, foi? Não, coloquei engenharia não. Na época eu coloquei... Ela não ia ser colega de você, de jeito nenhum. Não, na época eu lembro demais, eu coloquei computação, que hoje não é mais computação o nome, né? Hoje é TI, né? Não sei. Antigamente era computação. Eu estou um pouco longe das cadeiras secundaristas, digamos assim. Ai, meu Deus, tem a idade. Coloquei, digamos, por falta... Sabe aquela coisa, não, vamos por exclusão? Colocar um segundo curso? Não, esse não. Não, bora, vamos computação, é uma coisinha legal de mexer, né? Computador e tal. Defina legal de mexer, né? Definitivamente é isso. Que depende da área que você vai, da computação. Exatamente. Falar isso para um advogado é meio complexo. Mas em relação a depois de estar lá na arquitetura, né? A Roberta se adequou ao ambiente, realmente aquilo encaixou perfeitamente. E a Roberta se formou, que você mesmo falou, que já está 17 anos formada, né? Anos. Então já tem bastante tempo de estrada. Aí a Roberta se formou e foi trabalhar em algum escritório, já montou o escritório dela. Como é que foi essa decisão? Ou dentro da faculdade mesmo, você já viu oportunidades? Como foi que isso aconteceu?
Na faculdade, como eu fiz o curso de técnico em edificação, então eu comecei a estagiar muito tarde. Porque o técnico de edificação na faculdade eu estudava tarde e noite, e minha manhã era o curso de técnico em edificação. E na época era para ser um curso de 2 anos. Só que por conta de ser federal, né? Na época Cefet, por conta de ser federal, levou 3 anos. Porque teve greve, né? Teve tudo aquilo. Tanto que eu passei 3 anos, então, da minha faculdade de arquitetura, fazendo 2 faculdades. Então, eu não pude estagiar. Eu fui estagiar já mais pro final da faculdade. Que foi quando eu consegui ter minhas manhãs livres, depois que eu terminei o curso. Aí, sim, estagiei, né? Tanto em escritório mais voltado para a ambientação, como escritórios de arquitetura, estagiei. E todos foram assim, até hoje, eu trouxe, tem muita coisa na minha bagagem que eu devo a esses estágios. E quando eu me formei, aí eu tive a oportunidade de trabalhar. Primeiro eu trabalhei em loja de modulado, não fui direto para escritório. Mas foi muito bom para mim, muito bom, porque foi aonde eu aprendi a vender. Engraçado isso, é muito interessante, Roberta, você colocar isso, porque as pessoas acreditam ou pensam, né, que não precisam vender. Ah, não, eu sou formada em arquitetura, eu não posso ser vendedora numa loja de modulado. Só que você vai ser uma vendedora específica, porque ali também você pode vender o seu projeto. E essa fase realmente é muito importante. E é bacana você dizer isso aqui, porque as pessoas podem não ter ideia do quanto a gente precisa das vendas, né? Sim. Principalmente enquanto profissional autônomo, profissional liberal, sim, que é o que a gente é. E a gente vende serviço, que é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Né? Não é produto. No modulado eu ainda estava vendendo produto. Mas o desafio quantas lojas de modulado existem em Fortaleza? O que é que diferenciava? Era o serviço, era a venda, era o pós-venda. Então era o serviço, porque produto tinha vários concorrentes. Né? Então, assim, foi 1 ano, acho que eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, nessa loja. E tive chefes, né, patrões, né, que me ensinaram muito a vender, muita coisa que eu uso hoje, né, no fechamento de propostas. E depois disso eu saí e fui para um escritório pequeno, na época pequeno, hoje é um grande escritório, que trabalhava mais com interiores. Aí lá foi onde eu comecei a aprender mais sobre os processos, porque a faculdade só ensina mesmo o técnico, mas gestão, como é que funciona um escritório, né, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Não ensina que antes de vir todos esses processos, a gente precisa vender, né? Então, os custos também, né? Como você colocar os custos dentro daquela proposta, sim, não é... Peraí, deixa eu ver aqui qual o valor que eu vou cobrar. Mas em relação a custos, assim, na época que eu me formei aqui, a área de arquitetura tinha uma forma muito errada de se cobrar projeto, que era por metro quadrado. Antigamente se dizia assim, qual o valor do teu metro quadrado? É X. Só que esse valor X, ele não era baseado em quê? Em que despesa? Entendeu? Então, assim, hoje, né, graças a muitos gestores, né, a mídia mesmo já se espalhou que metro quadrado não existe cobrar por metro quadrado. Hoje a gente cobra por tempo, né? A gente faz as contas, a gente bota as despesas e a gente sabe o valor da hora, quanto nosso escritório gasta por hora por estar funcionando ali. E devido à demanda, à experiência, a gente sabe, por exemplo, um projeto de uma casa com 7 ambientes, 8 ambientes. A gente sabe o tempo que a gente leva para fazer um projeto desse. Ou então, seja, a gente tem uma média. Você não olha mais uma casa de 100 metros quadrados, você olha uma casa por ambiente. Por ambiente, que a gente tem uma ideia de quanto gasta para desenvolver um projeto para aquele ambiente, do começo ao fim do processo. Né? Que a arquitetura a gente fala aí, hoje mesmo, a gente estava apresentando a gente apresentou uma proposta e a gente foi contar entre arquitetura e interiores, nós temos aí em média 18 processos que passa um projeto até ele ficar pronto. Tá, então vamos lá, até para que a gente deixe claro aqui para quem é leigo total. Roberta, eu quero contratar você para fazer o projeto do meu apartamento.
Meu apartamento tem 5 cômodos, 5 ambientes, cômodos não, né? 5 ambientes. Aí, para fazer esse projeto, você passa por 18 etapas, é isso? Não, 18 é quando é desde o projeto de arquitetura, que é o planejamento da casa, até a parte de ambientação. Aí são 2 projetos, são 18 fases. Porque é o projeto que você vai sugerir algum tipo de reforma, estrutura, é isso? Não, é o projeto de arquitetura que eu digo é o projeto que você tem um terreno, nós vamos projetar uma casa, do zero. Certo, entendi. Certo? E no decorrer vai ser feita a ambientação também dessa casa. Então, isso aí a gente... completo, chamado projeto completo. Projeto completo. São 18 fases. E isso é bacana também falar, porque às vezes o cliente quer pressa, né? Ele quer rapidez. Não, eu quero meu projeto, vou contratar a Roberta para fazer desenhar o projeto, me passar o orçamento em agosto e quero passar o Natal na minha casa toda pronta, linda e maravilhosa. Aí a gente senta e... explica que não faz milagre, né? A gente mostra por A mais B que não vai dar certo. Né? Então, assim, continuando um pouco da trajetória, né? Depois desse escritório, que foi aonde eu tive um contato mais próximo, até porque, como era um escritório pequeno, então acaba que eu tinha acesso do começo ao fim de um projeto, né? Você passava por todas essas etapas, Por todas essas etapas, né? Aprendendo sempre. E aí, depois eu tive a oportunidade de ir para um escritório maior, já de renome aqui em Fortaleza. E também aprendi muito sobre, né, aí já aprendi o quê? A organização de um escritório grande. Como é que acontece com um escritório quando ele tem 10, 20 projetos ao mesmo tempo acontecendo ali dentro? Entendeu? Então, isso aí, cada projeto numa fase, numa etapa. Então... E quantas pessoas, né? Fazer a gestão dessas pessoas, são todos arquitetos, são estagiários, né? São trainees, enfim, tudo isso. Isso te ajudou a, depois que a Roberta saiu do escritório, né? Sim. Ela foi montar o escritório dela? Isso, em 2014, né? De 2007 a 2014, estava só juntando bagagem, né? Colocando a bagagem aqui. E aí, quando foi em 2014, eu abri o meu escritório, né? E fiquei com o meu escritório até 2019, sozinha, né? O escritório era só eu, era Roberta Freitas, arquitetura. Mas só a Roberta trabalhava no escritório, não? Não, sempre teve os colaboradores, né? Só que ainda foi algo muito pequeno, porque a arquitetura é o tipo da coisa, né? Projeto de arquitetura não é colocar ali uma taça que, estou vendendo esta taça e aparece assim de gente para comprar. Não, não é. É serviço, como eu disse, serviço não é fácil de vender. E na época também foi uma época que hoje, na época não existiam essas redes sociais, não existia Instagram ainda, né? Então estava tudo começando. E aí foi quando começou mais forte essas redes sociais, foi quando a gente começou a ter mais acesso a essa parte de gestão, de marketing, de como é que acontece, como é que organiza um escritório. E aí só que aí eu tive que dar uma pausa, né? Em 2019, quando estava tudo já, né, bem forte. Em 2019 acabou que eu tive meu filho. Que foi o projeto mais importante da sua vida. Foi, com certeza. Foi não, né? É o projeto mais importante da sua vida. E aí, em 2019 em 2020 veio pandemia, né? Então acabou que deu uma oportunidade na época. E a gente acabei ficando de home, né? Tentando ali. Como o mundo inteiro, né? Ficou de home office. E ainda mãe de primeira viagem, né? Com criança pequena. Então acabei ficando de home e esse home durou aí uns 4 anos, né? Sendo que nesse período, a minha irmã, que trabalhava num escritório também de renome, que inclusive era o mesmo escritório que eu trabalhei, né? Nós trabalhamos juntas na época, eu trabalhei como arquiteta e ela era estagiária lá do escritório. E aí, quando foi por volta de 2021, surgiu o Carnaúba Arquitetura, né? Que aí é uma grande paixão e, graças a Deus, só coisa boa mesmo que veio dele. Aí o Carnaúba Arquitetura surgiu da vontade da Roberta e como é o nome da sua irmã? Da Renata. Da Roberta e da Renata, de montarem um escritório,
que tivesse como diferencial o quê? Porque como você bem falou, escritório de arquitetura, serviço de arquitetura, existem diversos por aí, né? Mas o Carnaúba, ele traz o quê? Para dizer assim, esse escritório não é como qualquer outro. Não, não é. Primeiro que ele é um escritório de arquitetura familiar, né? Familiar que eu digo, realmente são duas irmãs que estão à frente, né? A Renata também trouxe uma bagagem muito grande, porque nesse escritório ela trabalhou aí mais de 10 anos entre estagiária e arquiteta. Então, ela trouxe uma bagagem muito boa. Fora que somos, né? Somos irmãs. Como muita gente pergunta, mas dá certo? Dá muito certo, porque eu e a Renata, nós somos, ao mesmo tempo que nós somos muito parecidas, mas nós somos muito, a habilidade que nós temos se completa. Vocês né? são opostos complementares, digamos assim, né? A gente se completa, né? E nessas etapas, enquanto uma gosta eu gosto da primeira fase do projeto, a Renata gosta já da segunda, então acaba que a gente vai se completando. Eu já sou mais prática, a Renata já é mais detalhista, então fica aquela balança, né? A minha praticidade às vezes precisa de um pouco de detalhe, de paciência ali, de estar ali. E aí, essa balança, esse contrapeso aí é a Renata. Né? E vocês vão se equilibrando, né? Vamos nos equilibrando. E dentro da sociedade, porque se a gente for pegar o histórico, né? A Roberta começou, foi para o escritório de arquitetura, do escritório montou o escritório dela, continuou, não desistiu, né, da ideia de manter ali a atividade autônoma, de empreender naquele ramo da arquitetura. Aí veio a Renata, agregou e juntou, formando a Carnaúba. E a Carnaúba hoje, ela já tem quanto tempo de mercado? E dentro da estrutura da Carnaúba, quantas pessoas trabalham com vocês? Como é que o escritório está relacionado no mercado? Eu não sei se, por exemplo, no direito eu tenho direito tributário, direito empresarial, direito família. Na arquitetura tem essas divisões, essas subdivisões, digamos assim? O Carnaúba está enquadrado de que forma aí? Pronto. O Carnaúba, a parceria se deu em 2021, né? Então a gente está aí com 3 anos. A gente já está, nesses 3 anos, a gente já está com mais de 50 projetos, né? Excelente. Então, já foram... Isso em parceria, né? Fora o antes, né? Fora a carga de clientes que você já tinha e ela tinha Como também. dentro desses clientes, tem clientes que foram meus, quando era só Roberta, e retornaram, e já foram atendidos pelo Carnaúba, né? E o Carnaúba hoje, a gente tem, sou eu, minha irmã, mais 2 arquitetas que trabalham lá no escritório. Temos terceirizados, né? Tem algumas etapas dessas 18 etapas, por exemplo, que foram citadas. Tem etapa que a gente terceiriza, né? Que não vale a pena a gente ter uma pessoa fixa lá dentro do escritório para fazer essas etapas. Mas tem algumas que são terceirizadas, então são parceiros, né? E a gente tá seguindo. Dentro desse ramo. E qual o ramo na ramo. arquitetura, né? Dentro da arquitetura ali, você já disse que a Renata tem mais uma questão de detalhe. Você é mais na parte objetiva, então provavelmente dos projetos. Vocês se enquadram em que sub-área da arquitetura? Pronto. Tem escritório que ele trabalha apenas com comercial, ou apenas com hospitais, ou apenas... A gente, acaba que o foco maior nosso é ambientação residencial. Porém, tem aparecido, a gente está entrando devagarinho na parte de corporativo, né? A gente tem feito alguns projetos, alguns em parceria, que também a gente ainda tem isso, a gente tem parceria com outro escritório de arquitetura grande aqui de Fortaleza. E aí, então, tem aparecido alguns corporativos também, né? A parte de ambientação de corporativo. Então, a gente vai aceitando os desafios. Não, do ano passado para cá, o que teve já de desafio de tipo projeto que a gente nunca tinha feito, e a gente, não, bora, vamos. E a gente pesquisa, e a gente estuda, e a gente...
faz dar certo. É a vida do empreendedor. Eu costumo dizer que o empreendedor é um teimoso inveterado. Ele não desiste, ele vai. Apareceu coisa nova, ele se propõe a aprender e a fazer acontecer. Roberto, e o nome Carnaúba? Porque é um nome diferente que a gente não está acostumado a ver, né? Porque são duas mulheres no escritório de arquitetura. E o porquê do nome Carnaúba? O Carnaúba, ele, quando a gente se uniu, eu e a Renata, a gente não queria, como muitos escritórios usam o nome, né? Eles usam, você vê o nome dos arquitetos, às vezes é o nome deles, né? Ou as iniciais, né? Aquela coisa... E a gente não queria isso, porque se fosse as iniciais, a gente até poderia ser, porque até o nosso nome também é a mesma inicial. Isso, então poderia até ser. Exatamente. Mas a gente não queria, era uma coisa que a gente não queria, a gente queria realmente um nome. Né? Criativo, né? Para fazer valer, forte, né, a arquitetura. Que a gente acha que é um nome forte, apesar de ser um nome comprido, porque, né, assim, normalmente o nome forte, ele é curto, enfim, ele tem mais peso, mas apesar de ser um nome comprido, ele tem um valor regional, como também tem um valor afetivo, né? Por quê? Primeiro, meu pai é Carnaúba. O sobrenome do seu pai é Carnaúba. A gente não herdou esse sobrenome, né? Porque é o nome do meio, né? Do meu pai. E aí... Só que como o nosso estilo, o que a gente gosta de projetar é muito regional, a gente gosta muito do natural, né? A madeira natural, palhinha, tudo que remete ao natural a gente gosta muito. Então a gente queria também algo regional, que é a Carnaúba. Nada mais cearense, né? Do que a Carnaúba, a cera, a palha, enfim. E aí ainda queríamos algo que significasse. E o significado de Carnaúba, ela é a árvore da vida. Então, a gente meio que... O que a gente faz? A gente dá vida aos ambientes. A gente pega um ambiente que está lá, 4 paredes brancas, né? Um piso sem graça. E dali a gente dá vida ao ambiente. Então, a gente conseguiu unir tudo isso e não achamos... E eu, no começo, né? Se eu não falar isso, a Renata ia até brigar comigo. No começo, eu achava, Renata, Carnaúba é um nome tão masculino. Eu achava, né? Opinião não quer dizer que seja, mas... É porque era a tua percepção em relação você ao nome. escutar assim, Carnaúba, um escritório de arquitetura Carnaúba. Eu achava muito masculino. Aí ela, mas vamos, pensa e tal... Aí então vamos fazer o seguinte, a identidade visual, vamos para algo bem feminino, para ter ali Carnaúba Arquitetura, mas pelas cores, pela letra, pela própria logo. A nossa logo é o quê? Nada mais ela parece, pro leigo parece uma flor, mas não é uma flor. É a Carnaúba, é uma planta, é um desenho técnico de planta em vista baixa, né? Em planta baixa. Então, ela é o topo da Carnaúba. Virou uma flor. E as nossas cores também, a gente, né, puxou para um terracota, para um mais rosé, para um verdinho. E deixando mais delicado. A fonte é delicada. Então, pronto. Então, tá certo. Bora. Vai dar certo. Então, fica o Carnaúba. Fica o Carnaúba. Pois é, a gente não tem ideia. Do quanto por trás existe na consolidação de uma marca, na construção de uma marca, no pensar de uma marca. Você falou muito bem, você disse, não, era um nome muito masculino, então vamos contrapor isso daí com algo visualmente feminino, né? Com cores, letras, formas, contornos, detalhes. E isso deixa realmente a marca forte. Provavelmente não deve haver um escritório de arquitetura chamado Carnaúba, muito provavelmente, né? A gente sabe, em razão de todo o registro de marca que a gente fez, que realmente não tem. Mas antes disso, vocês já tinham a ideia do que queriam com o nome Carnaúba. Sim. Isso é muito bacana. Eu queria que alguém olhasse Carnaúba, só o nome, Carnaúba Arquitetura, e ali identificasse que eram de mulheres. Era feminino, era uma marca feminina, né? Que por trás estariam profissionais, né, femininos. Eu não queria que fosse assim, não, isso aí deve ser, não é machismo, não, nada disso.
Mas eu queria que tivesse a minha cara e a cara da Renata. Né? Isso daí é total personalidade e identidade única da marca, né? Independente do que outros possam achar. Você está passando essa identidade e quando vocês forem olhar no Instagram das meninas e tudo do próprio Carnaúba, vocês vão perceber tudo isso que a Roberta colocou aqui, que realmente tem essa ideia do feminino, do delicado, das formas, né? E que isso tudo também é transferido para os projetos que vocês fazem. Com certeza, com certeza. Roberta, a conversa tá muito boa, mas o tempo da gente hoje, a produção já tá ali olhando para mim com os olhos desse tamanho, dizendo assim, bora. Então, eu tô muito feliz da gente ter feito esse episódio especial, da gente estar encerrando a temporada 2024 do Pod Marcas, que é um sonho, né, que tem toda essa estrutura pensada daquilo que quer transmitir, assim como você falou do Carnaúba. Então, eu quero lhe agradecer. Eu tenho muito orgulho de você, da profissional que você é e da amizade que a gente construiu e está construindo e que vai seguir aí por longas décadas, eu tenho certeza disso. E queria pedir para você deixar aqui registrado para a gente, para as pessoas que estão assistindo o nosso episódio, onde as pessoas podem lhe encontrar a Renata, que é a outra sócia do Carnaúba, encontrar o Carnaúba e poder contactar vocês para projetos. Para parcerias, para a vida. Primeiro, agradecer. Jamais poderia deixar você passar por essa conquista sem fazer parte. Jamais, nunca. Né? Como nunca deixei de fazer parte, sempre fui presente. Né? Aí alguns anozinhos. Coisa pouca, besteira, minha gente. Né? Então, assim, estou muito orgulhosa de todo o seu empenho. Estou assim, Ave Maria, é inspiradora. É inspiradora. Eu devo estar da cor do pimentão. É inspiradora. Muito obrigada, viu? E @Carnaúba Arquitetura, nós estamos no Insta, né? Nosso Insta é alimentado toda semana, então tem projetos lá que estão acontecendo, tem desde o que está acontecendo ao que já aconteceu, tem ambientes prontos, como ambientes em andamento, como projetos, né, ainda que estão por vir, não deixem de seguir. E o teu Instagram, ela vai falar o Instagram dela, gente. O Instagram da Roberta, o Instagram da Renata, para as pessoas... O meu, @arquiteta Roberta Freitas, mas ele não é tão atualizado como o Carnaúba. Não tem problema não, vocês seguem do mesmo jeito. Né? E @Projetos Renata. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Obrigada por dizer sim para esse projeto. E vocês, já sabem, né? Se inscrevam no canal, deixem o like, coloquem os comentários. E eu quero agradecer ao nosso patrocinador, Serva na Cuia, que está com a gente desde o começo. É uma cervejaria artesanal. Os meninos já vão deixar aqui o canal de atendimento deles. Eles estão lá no Instagram. E quero agradecer a todos vocês. Desejar um Natal maravilhoso. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de vocês em tudo que vocês forem fazer. Que seja um Natal abençoado, cheio de saúde, muito amor e família. Fiquem com a gente e um beijo. Até 2025.